E eu vou falar justo disso, não? Todo pode ser cambiado por el poder de la fé. Se tu podes ter fé, tudo pode ser cambiado. E às vezes é difícil entender certas coisas da fé. Em geral, eu penso que os engenheiros são homens e mulheres de fé. Eles veem antes de que esteja listo tudo. Eles veem antes de dibujar. Eles são homens e mulheres de fé. Aunque sabes que alguns deles são ateus, mas são homens e mulheres de fé. Vê antes de conceber. Pero hoje quero te invitar a ler em o livro de Marcos, capítulo 5, dos versículos 22 até o 42, é o que vamos predicar. Pero não vou ler todos esses versículos, vou estar lendo versículos soltos. Pero também queria compartilhar com vosotros que esse texto habla de uma história muito interessante, pelo menos para mim. Conta que a história de um homem, não? Muito interessante. Versículo 22 diz assim: E vino um dos principais de la sinagoga, chamado Jairo, e logo que lhe viu, se prostrou a seus pés. E lhe rogava muito, dizendo: Minha hija está agonizando. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Foi, pois, com ele, e se lhe seguia uma grande multidão, e lhe apertava. É incrível porque esse contexto aqui, se vamos observar, há alguns personagens que me chamam bastante a atenção. E me encantaria se pudesse pôr a próxima guia, que habla justo dessa multidão, creio que é isso. Uma multidão tão cerca de Jesus que lhe apertava, pero não era capaz de lhe tocar com fé. Às vezes estamos em meio a uma grande multidão, pero não nos sentimos acorridos, não nos sentimos abraçados, não nos sentimos pertencer. E Jesus estava caminhando e havia uma grande multidão com ele. Pero essa grande multidão lhe apertava, lhe tocava, pero não lhe tocava com fé. Pero no meio dessa grande multidão, também vem ao encontro de Jesus um homem, um padre oficial da sinagoga, chamado Jairo, que está desesperado por salvar a vida de sua hija, que tem 12 anos de idade e está agonizando. Mira, eu não sei se tu já has tenido um hijo enfermo. Eu nunca he tenido nenhum hijo enfermo porque não tenho hijos. Pero só de pensar em pessoas que amamos, já he visto meu padre agonizar e morrer delante de mim. Já he perdido minha mamãe também. Não morreu, não estava delante dela em esse momento. Pero de meu padre, sim. Estou com uma irmã que está em hospital mais de 40 dias, quase 50 dias. E cada dia atualmente está agonizando, não sabemos quando vai partir. Ou se Deus vai curar, também há essa possibilidade. Não quitamos essa possibilidade. E aí estamos delante de um padre que está com sua hija, que é mais ou menos um pouco mais grande que essas que temos aqui. E esse homem está tão desesperado por lo que está passando em sua casa, que ele vem e não solamente roga,
ele ruega, não? Desesperadamente se prostra delante de Jesus. Também em esse contexto vamos encontrar uma mulher judia, sem nome, com uma enfermidade incurável, que lhe deixou excluída da sociedade, excluída de sua família. A Bíblia não habla que essa mulher estava casada, que tinha filhos, mas também se tuviera, havia perdido aparentemente todo, porque há 12 anos estava enferma. Pero sua fé lhe quita do anonimato e da exclusão social. Isso para mim é uma grande lição. Quizás eu aún não he chegado aí. Também há mensageiro que comparte malas notícias. Esse mensageiro não queremos nunca escuchar suas mensagens. Pero quizás todos nós outros um dia já hemos escutado a mensagem desse mensageiro. Ou quizás nós outros mesmos já hemos sido esse mensageiro para outros. Também, em esse contexto, encontramos Jesus que tem palavra de esperança para aqueles que o buscam com fé de todo o coração. Porque para Jesus, todos os homens e mulheres têm de igual valor para Ele. Não é porque tu eres essa pessoa, tem mais valor, e esse tem menos. Não depende da idade, não depende da classe social, não depende de absolutamente nada. Depende solamente de ser uma pessoa e que estás interessado que Jesus te alcance. E por último, um grupo de profissionais que são pagos para llorar, pero incapaz de consolar a luz que perderam seus entes queridos. Uau! Esse é o cenário que temos. E a mim me gostaria que tu pudieras viajar comigo hoje. Pudiéramos ir a esse lugar onde estava acontecendo isso. Jesus havia bajado do barco na orilla do mar e havia uma grande multitud. E Jesus começa a caminhar. E quando começa a caminhar com essa grande multitud detrás de ele, o que passa? Vem um homem correndo, que para a maioria das pessoas sabiam muito bem quem era esse homem. Ele não era um homem qualquer, não passava desapercebido, porque ele era um homem que fazia parte da sinagoga. E o primeiro que quero compartilhar é que, por essa razão, me gostaria hoje falar 4 lições que podemos aprender com Jesus em meio das circunstâncias da vida. E a primeira é: a enfermidade da hija de Jairo ha provado sua fé. Não sei quantos de nós outros já hemos passado por aí. Que está provando tu fé em esse exato momento? Pero em caso de Jairo, sua fé estava sendo provada. Jairo não era alguém que não conhecia Jesus. É provável que aquele dia que eu prediquei aqui, de homem de la mano seca, Jairo estava aí em essa sinagoga e viu o que passou, que Jesus ha hecho com esse homem. Ele já conhecia, já havia ouído falar de Jesus. Ele também quizás já havia visto algo. Pero em esse momento podemos ver um padre que tinha um problema. Sua hija estava agonizando. Para os que são papás e mamães aqui, sabem que se tu tens um filho que está enfermo, e se de verdade ama este filho, já he escutado muitíssimas vezes de los padres dizendo: eu preferia que essa enfermidade fora em mim, e não em meu filho, e não em minha hija. Era melhor que fora em mim.
porque não queres ver tu hijo sofrer. Pero a verdade é que não havia como cambiar isso. Era sua hija que estava. Sua sinagoga não podia fazer nada por ele. Sua religião tampouco. Sua influência, nada. Sua cultura, seu poder, eram incapazes de dar a Jairo o que ele mais desejava, que era a sanidade de sua hija. Só havia uma pessoa que poderia ajudá-lo, e essa pessoa era Jesus. E a verdade é que Jairo sabia, por lo que havia já escutado, como he hablado, de que Jesus poderia fazer algo, de que Jesus poderia socorrer a ele. E começava a ver a vida de uma nova dimensão, de uma nova maneira. Será que pode? E Jairo tinha um dilema. Como que eu, sendo um dos principais da sinagoga, me vou acercar a Jesus? Se a ele lo sigue os ladrones, las prostitutas, mira que classe, os leprosos, os enfermos terminais, e por aí iba a classificação. Então, quando ele mira isso, mientras pensava isso, sua hija iba agonizando e empeorando cada vez mais. E à medida que sua hija iba empeorando, que tu não tenhas uma mulher cerca de ti em esse momento, que não seja tu mulher, porque ela vai estar como um goteio em tu ouvido. O que vamos fazer? O que podes fazer? Há que pensar rápido. E era isso que ele começa a fazer. De repente ele começa. Há um ponto que quizás temos que começar a questionar. E quizás sua cabeça começa a pensar: o que vais fazer para salvar nossa hija? Há que pensar rápido. Uma solução. A niña está empeorando. Sabes que niño com febre é fatal, não? Bem, hoje é muito fácil. Podemos correr ao coche e sair buscando o mais rápido hospital que tenha mais cerca de nossa casa. Quizás podemos chamar a um amigo, um médico amigo nosso, um enfermeiro, alguém que possa nos dar uma orientação. Mas naquela época não era assim. Então, Jairo decide, mientras pensava em lo que sua mulher estava dizendo e o que sua hija estava passando, era o momento de Jairo deixar de lado seu orgulho. E não tinha outra alternativa a não ser correr aos pés de Jesus. E quando chega, e mientras corre, eu consigo imaginar ele correndo, pero só antes de sair de casa, creio que ele falou com sua mulher e disse: creio que a última alternativa é falar com Jesus. E quizás empeça uma conversação na cabeça dessa mulher, e ela empeça a falar com ele. Crees que se pode? Crees que lhe importa? Crees que se pode? Que ele pode vir? Que ele pode sanar? Crees tu isso? Crees que lhe importa nós outros? A ele? Crees que vendrá? Quando nosso círculo se reduz e nadie pode resolver nossos problemas, tudo que nos resta é ir aonde Jesus está. E Jairo sabia disso. E Jairo começa a fazer isso. Jairo sai correndo e desde a porta de sua casa até esse lugar que ele encontra com Jesus, cerca do mar, ele está correndo, pero em sua cabeça sigue escutando as perguntas de sua mulher. Quizás. Crees que se podes? Crees que lhe importa? Crees que vendrá?
Jesus, ao encontrar com esse homem, ao mirar como ele estava, o primeiro que faz é: sim, eu posso, eu vou contigo. Me encanta a prontidão de Jesus. Me encanta ver como se interessa por la situação que tu estás vivendo. Me encanta pensar que não estás passando a largo, que Ele se importa. Sim que se importa. Sim que pode. Sim que vendrá. E isso é o que está passando. Sim, irei a tu casa. Claro que vou a tu casa. A segunda lição é que Jairo não estava acostumado a ser liderado, porque era um homem que liderava, era o chefe da sinagoga, tinha uma posição de honor, de responsabilidade. E o poder de Israel, em Israel, durante esse tempo de Jesus, ele estava numa posição muito alta. Ele era quem decidia quem ia ler ou não as Escrituras. Sabes de uma coisa? Ele, como chefe, estar aí. E aunque estava necessitando de ajuda, da ajuda de Jesus, Jairo seguia em o mando. Jairo sai caminhando a passos largos, porque tinha pressa. E Jesus vem detrás dele, porque queria ajudá-lo. Pero Jairo estava tão feliz, tão contente, porque Jesus disse sim que vou a tu casa. Sim, porque havia entendido sua necessidade. Sim, porque entendeu sua desesperação e sua petição, que nem se havia dado conta de que Jesus se detuvo em el caminho. Cuidado, porque às vezes estamos tão contentes com a promessa que Deus nos ha hecho, que olvidamos de seguir a Jesus. Seguimos adelantado e pensamos que Ele vem detrás. E Ele se detém em el caminho. Jairo, sem perceber que Jesus havia se detenido, Jairo seguia passos largos em direção à sua casa. Grande foi sua surpresa ao escutar a voz de Jesus a uma certa distância. Não era cerca dele, estava muito detrás, e fazendo uma pergunta que dizia: quem ha tocado em meus vestidos? A desesperação de imediatamente vem à mente de Jairo. Entendes? Quando tu estás orando por algo, te digo isso porque às vezes me passa a mim. Estou orando para que Deus haga algo por minha irmã, e há dias que ela está tão bem que digo: oiga, tendrá alta e vendrá a casa com tudo bem. E o dia seguinte está que nem abre seus olhos. E tu te quedas: Senhor, o que estás fazendo? Pelo menos eu pergunto isso. Senhor, o que estás fazendo? Senhor, o que estás fazendo hoje? Senhor, que notícias quer dar-me hoje? Essas são perguntas que eu hago para Jesus. E eu não sei tu, que perguntas estás fazendo para Ele? Pero Jairo, em esse momento, quando escuta isso, as perguntas que antes eram de sua mulher, agora toma conta de sua mente e empieza com outra dimensão aún mais forte. Será que nos dará tempo? Será que está viva? Será que se pode sanar? Será que se lhe importa? Será que vendrá ou não a nossa casa? Porque se quedou aí atrás. Parecia que estava interessado em meu caso, pero não. Algo mais importante, algo mais interessante, lo detuvo. Minha hija já não é mais tão interessante.
há outras coisas passando. E su mente começa a falar coisas quizás como essa. A esperança dá lugar à dúvida, a alegria à tristeza. E um novo conflito começa a crescer dentro da cabeça dele. Quizás nos identificamos muito bem com isso, porque já hemos passado por este caminho. Ou quizás estamos passando. E que estás vivendo em este momento que te hace dudar de que Deus está por ti? Que estás esperando para ver, para crer que Deus pode cambiar tua história? O que mais poderia acontecer? Te identifica com as perguntas de Jairo ou de sua mulher? Te identificas com elas porque vives ou estás vivendo esse momento duro ou difícil? E que não tem a resposta que busca ter? Quizás nos identificamos. O que perguntas estão quitando nossos sonhos de poder volver a sonhar, a crer, a planificar, a projetar, a caminhar em direção adelante? O que está passando com nossa cabeça? A terceira lição: para Jesus, todos temos o mesmo valor. E é incrível isso. Uma mulher sem nome, que já estava em bancarrota, porque se havia gastado todo o dinheiro, não tinha nada para dar para Jesus. Por que ele vai parar por essa mulher? Porque Jesus tem que parar para atender essa mulher. Sua história já é outra história, já não tem nada mais para oferecer. Minha filha é jovem, pode dar alguma coisa, pode fazer alguma coisa por Jesus, mas essa mulher, e o que está passando aí? Os médicos, eu tinha gastado muito com os médicos. Uau! Às vezes podemos não valorar, mas temos um bom serviço médico aqui em Espanha. Mas todos os países não são iguais. Quantas vezes estamos tentando solucionar, aunque seja à distância? Há pouco estava ensinando para a Romina umas fotos de minha irmã, de uma situação tão difícil. E eu estou desse outro lado de cá, tentando ajudar a resolver. E quantas vezes queremos voar, queremos estar aí, ou queremos que nosso dinheiro chegue e resolva as coisas. Pode ajudar, mas não resolve tudo. Essa mulher havia também pensado que seu dinheiro podia resolver o principal problema de sua vida. Mas não foi assim. Ha gastado todo o dinheiro e nada. Esse é o versículo 26, habla disso. E sua enfermidade ha durado 12 anos, o mesmo tempo que a hija de Jairo nasceu e cresceu. É quando essa mulher começa com essa enfermidade e cresce ao mesmo tempo com ela. Essa mulher desconhecida interrompe os passos de Jesus. Ela hizo tudo o possível para não detener ou se manter em o anonimato. Ela não queria ser protagonista. Tudo que ela queria era ser sanada. Ela não queria que nadie supiera, hasta porque em sua situação ela não poderia estar onde estava. Era considerada imunda. Era considerada uma mulher que tinha que estar hacia fora, não cerca de los demás, porque qualquer que tocara em aquela mulher era considerado imundo.
Uau, que forte, não? Pero essa mulher vem em meio à multidão e toca os vestidos de Jesus. E não foi uma situação de que ela estava interessada em que Jesus parara, que Jesus se retratara de chegar à casa de Jairo. Pero, sin embargo, sua fé detuvo ou ha detenido a Jesus por alguns instantes. E Jesus começa a perguntar, vamos até o versículo 28, está falando disso. Pero Jesus começa a perguntar, a fazer uma pergunta sem sentido para a maioria da gente. Quem me ha tocado? Quem me ha tocado? Quem ha tocado em meus vestidos? E essa mulher, com muito medo, ela se identifica. Pero eu creio que, sabes, ou minha mente, muito criativa, pensa o seguinte: que mientras essa mulher estava caminhando em meio à multidão, ela estava dizendo, ela tinha também uma conversação em sua mente. E a conversação de sua mente era distinta da conversação da mamãe de Tabita. Diferente da conversação da cabeça de Jairo. Em sua cabeça, a conversa era outra. A conversação era outra. Se toco tão solamente, tão solo em seu manto, serei salva. Versículo 28. Ela se dizia a si mesma: se Ele pode salvar-me, eu lo puedo creer, eu serei sana, só tenho que tocar em seu manto. Uau, que fé essa mulher tinha! Contra todas as possibilidades, essa mulher estava gritando para si mesma: eu puedo, e se hago isso, eu terei a sanidade. E quando mais se acercava-se mais, e já quase estava. E era como se sua mente estava dizendo a ela: já quase estás, estende mais tu braço, toca-lhe a hora. E quando ela toca, Jesus se detém. Oiga, é a única vez que alguém ha detenido a Jesus. A fé de uma mulher ha detenido o caminho de Jesus. Como está tu fé? Não necessitas ser uma mulher. Pode ser um homem de fé. Pode ser uma mulher de fé. Pode ser um jovem de fé. Tu só necessitas ter fé. E é incrível isso. Se eu tocar, Mateus 9, 20 habla disso, Lucas também habla disso, Lucas 8, 44, diz assim: se eu tocar, sei que seria sanada, e então ela poderia escapar sem ser vista. Nadie lo saberia, jamais. Assim que ela se desliza em meio da multidão para tocar a Jesus. E chega o momento de tocar a orilla de seu manto, ao borde de seu manto, e toca. Pero Jairo não podia entender o que acabava de ver e escutar. Se não fora tão centrado em si mesmo, poderia pensar imediatamente: o que está passando aqui hace com que eu creia aún mais que passará em minha casa. Pero em sua cabeça não. Em sua cabeça quizás passava o seguinte: não podia entender porque Jesus estava parado fazendo essa pergunta inadequada. Que hasta seus próprios discípulos diziam: Jesus, que pergunta é essa? Como que me tocou?
E a mulher levanta sua manita e diz: eu sou eu. Jesus afirma essa mulher. Jesus afirma essa mulher em meio da multidão: tu fé te ha salvado. Uau! Que áreas de tua vida hoje necessita ser salvada? Hoje, não amanhã, hoje. Jesus tem fé para te ajudar a crer que pode ser salva. Justo em esse momento, Jairo sente alguém que lhe toca no ombro e escuta: não moleste mais o maestro. Tu hija ha morto. Nadie quer escutar esse mensagem. Eu já fui portador desse mensagem para muitas pessoas, entre elas minha própria família. He tenido que dar essa notícia para minha irmã, para minha madre. Mamãe, papá ha morto. Não há palavras, não há o que dizer em esse momento. Não há nada que pueda cambiar. Has pensado? Quizás tu também já has sido esse portador de malas notícias. Ou quizás nunca has sido, pero has recebido essa mala notícia que nadie quer receber. Esse momento, o coração de Jairo é como se não pudesse escutar essas palavras. E nenhuma palavra também pudiera expressar o que havia em seu coração, porque nadie sabe dizer nada delante da morte. A vezes temos reações, alguns de planto, de lloro, de llanto, outros com gritos, outros com risos, com carcajadas, porque emocionalmente está descompensado. Pero palavras, se sai alguma palavra é: não me lo digas, não lo creio, estás de broma. Quizás essas palavras são as palavras com as quais reacionamos. Pero não é uma broma, é real. Não moleste mais o maestro. Tu hija ha morto. Para Jairo, esse momento parece que se eternizou. Aunque ha sido segundos, aunque Jesus estava muito distante geograficamente agora de ele, pero o ouvido de Jesus nunca se apartou da necessidade de Jairo. Qual é tua necessidade? O ouvido de Deus não está apartado de tua necessidade. Quando Jairo escuta isso, nadie ha dito a Jesus: Jesus, a hija de Jairo ha morto. Não, porque não ha dado tempo. Pero Jesus, aunque estava distante, dijo: Jairo, não temas, crê solamente. Jairo, não escuta o que estão te falando agora mesmo. Crê. Sigue crendo, Jairo. Sigue crendo, aunque tu não veas. Sigue crendo. Marcos 5:36 habla disso. São momentos como esses que alguém, algumas vezes, passam em nossa cabeça. Crê? Em quê? Como que crê? Minha hija já está morta. Todo se ha acabado. Se tu, Jesus, ora de começar a acusar. Se tu, Jesus,
não te hubieras quedado aí fazendo a pergunta mais absurda: quem me ha tocado em los vestidos uma e outra vez? Quizás já estaríamos em casa e hubieras salvado minha hija. Em que isso é distinto de Marta, quando Jesus chega, e Maria, e elas falam para Jesus: Senhor, se tu não te hubieras quedado tanto tempo donde estavas, fazendo o que estavas, meu irmão não haveria morto. Uau, que forte! Como somos rápidos em juzgar, como somos rápidos em dizer o que pensamos contra o outro, sem nem saber o que está passando ou o que aconteceu para que o outro não ligara. É tão forte isso. E Jairo, Jesus empieza a trabalhar com Jairo. Lo que para Jairo e para muitos de nós outros, às vezes é difícil de entender, é que para Jesus, todos nós outros somos iguais e especiais. Não há uma enfermidade mais especial que a outra para Jesus. Não há nenhuma outra urgência mais que a outra para Jesus. Tudo é urgência, tudo é especial, todos os seres humanos necessitam. E em esse momento, em la maior parte do tempo, somos rápidos em colocar as etiquetas. Aquela gente segundo nos importa para nós outros. Sem embargo, para Jesus, ele não tinha as etiquetas criadas por homens. Era simplesmente uma alma humana que lo necessitava. Essa mulher lo necessitava, igual que a hija de Jairo lo necessitava. Nenhuma das duas era melhor que a outra. E Jesus se ha dado por completo em esses minutos, em esse instante. Ele era intencional, ele era pleno e não sabia fazer de outra maneira. Ele se queda com essa mulher e se deu de acordo com a necessidade dela. E se nós outros também decidimos ajudar a outros, a dar-nos a outros, algo também nos vai custar. Não podemos dar nada sem custo. Nos custará. Quarta e última lição. Tudo pode ser cambiado quando Jesus toma as rendas do liderazgo de nossas vidas. Até esse momento, Jairo está conduzindo o caminho. Está indo e Jesus está vindo detrás dele. Em esse momento, cambia tudo. O primeiro é que Jesus reduz o equipo de trabalho. Eram 12 discípulos que andavam com Jesus. Com ele vinha uma grande multitud. E Jesus diz: quero solamente Pedro, Santiago e Juan. Os demais se quedem aí com a multitud. Mas os outros 3 vêm comigo. E a partir de aí, Jesus é quem vai delante. É provável que esse momento, isso vai encontrar no versículo 38, havia reunido também essa gente que llora, que se paga para que eles llorem, para que viviera esse momento com a família. E todos já estavam lá, já haviam ligado, já estavam llorando, não? Há um versículo, creio que em Lucas, que habla que os flautistas já estavam ali, não? Porque era assim que funcionava. E Jesus chega, e o primeiro que Jesus faz é entra em la casa e habla com esse grupo que está reunido e diz: por que abarotás e llorás? La niña, versículo 39, la niña não está morta, senão
dormida. E a multitud começa a se burlar dele. Eles se burlaram dele e seguiram fazendo o mesmo. E Jesus está sempre vendo, quando mirando o que eles estavam fazendo. E de repente, o que Jesus faz? Corre, os padres de la niña, os 3 discípulos, e diz: vamos adentro. E entram, e quando entram, então Jesus toca a mão dessa niña e diz: levanta-te. Que tipo de coisas te custa escutar quando enfrenta estas crises repentinas em tu vida? Escuta a voz negativa ou não crente, a voz ou a voz que te estimula de uma relação íntima e personal com Jesus, que te diz: crê solamente. Crê contra a esperança. Crê, aunque não veas nada para crer, pero sigues crendo. Jesus disse: não temas, crê somente. E é provável que Jairo tivesse que falar a sua mente e dizer para a sua mente: sigue crendo, não tenhas medo. Viste o que Jesus acaba de fazer? Agora sim, porque está sendo estimulado por Jesus. Crê somente, vamos, Jairo, pero crê somente. Só isso que te pido, que tu creias. Crê. E não tenhas medo, só sigue crendo. E disse Jesus, e quizás ele disse, eu pensou, Jesus já me ha dito que eu tenho que seguir crendo. Mente, ajuda-me um pouco. E diz outra vez, eu acabo de ver o que ele ha feito com essa mulher. Quizás poderá fazer comigo. Jesus aí de fora todos os inimigos. Quem são aqueles de los quais tu estás pagando? Para melhorar ou para resolver tua causa? E quando nasce um hilo de esperança, começam a burlar-se de ti. Cuidado. Jesus faz com que todos eles vá embora. Saiga do caminho, para que tu possas seguir crendo. E a resposta final de Jesus é que quando essa niña se levanta, não é a niña que diz, tenho hambre e quero comer. É Jesus que diz, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. E a hambre é um sinal de saúde. Toda a gente que tem saúde tem hambre. Mas quando te enfermas, perde o apetite. É incrível. E quero terminar dizendo, e para terminar quero dizer, te identifica com algum desses personagens? Que pergunta ou conversação tem em tu cabeça? Como te gostaria que terminara a crise que estás vivendo em esse momento? Crees que ele pode? Crees que ele se importa? Crees que ele vendrá? Isso é as lições que podemos aprender. Algumas das lições que podemos aprender desse passagem. Em la vida há muitas coisas, muitas situações para nos distrair
para nos impedir a caminhada. Pero há que parar e confiar em el Senhor. Se Ele se ha detenido, detente tu com Ele. Não tenta caminhar delante dele, pero camina, quizás, através de seus costados, lado a lado com Ele. Porque Ele sigue dizendo hoje para ti: não temas, crê somente. Amém? Que Deus te bendiga. Que aonde tu estejas, que seja onde queira que estás, tu puedas crer. Tu puedas crer hoje. Igual que Jairo ha visto o milagre de aquela mulher. E quizás tu estás vendo os milagres a tu redor. Pero sigues crendo. Hasta que o milagre chegue a tu casa também. Que Deus te bendiga. Graças, Senhor, por tu palavra. Graças, Senhor, porque tu palavra é tão poderosa, que é capaz de nos retar em meio a um momento mais difícil. Hasta quando chega a pior informação ou a pior notícia. Tu tens a palavra de esperança que nos diz: não temas. Senhor, que hoje, quando estamos começando essa nova semana, seja uma semana onde essa palavra, em meio ao que vendrá, Senhor, podamos tê-la em conta. Não temas, crê solamente. Senhor, ajuda-nos a seguir crescendo em fé. Ajuda-nos, Senhor, aqueles que han perdido a fé, ou aqueles que já não conseguem mais crer, Senhor, que é possível, pero seguro que tu podes fazer. E é nisso que cremos, em nome de Jesus Cristo. Tu podes fazer. Amém e amém.